Olá! Vamos começar com uma reflexão que, no fundo, mexe muito com a gente. O jeito como se imagina Deus acaba definindo muito sobre quem somos, não é? Mas será que Deus é uma pessoa? Alguém com quem dá para ter um relacionamento? Ou seria mais como uma força impessoal, tipo a energia do universo? A gente vai mergulhar de cabeça nessa ideia, usando como base o que Alva Huffer apresenta em seu livro Teologia Sistemática. Então, a grande questão é essa mesmo. De um lado, a gente tem a ideia de um Deus que é um ser vivo, sabe? Alguém com quem se pode ter um relacionamento. E do outro lado, a visão de uma força impessoal, algo como a gravidade, a energia que move o cosmos. E olha, a resposta que se dá para essa pergunta, ela muda absolutamente tudo. Ok, mas antes de ir adiante, vamos alinhar uma coisa. O que exatamente quer dizer que Deus tem personalidade? Porque, veja bem, não é a mesma coisa que falar que alguém é tímido ou extrovertido. Não é isso. O conceito aqui é bem mais profundo. De acordo com essa linha teológica, a personalidade divina é basicamente a qualidade de ser uma pessoa viva, que existe por si mesma e que tem um caráter próprio. E o ponto-chave, o centro de tudo, é este aqui: ter a capacidade de pensar, de sentir e de escolher. Ou seja, não estamos falando de uma ideia abstrata, mas sim de um ser consciente. E essa personalidade se apoia em 3 pilares fundamentais. Pensa num tripé, ok? A primeira perna é a inteligência, ou seja, a capacidade de pensar. A segunda é a sensibilidade, a capacidade de sentir. E para fechar, a vontade, que é a capacidade de escolha. São esses 3 elementos juntos que, nesse contexto, definem o que é ser uma pessoa. E por que isso tudo é tão importante, afinal? Bom, é simples. Se Deus é uma pessoa, então o relacionamento se torna possível. A ideia de que o ser humano foi criado à imagem dele funciona como uma ponte para isso. De repente, orar não é mais falar sozinho pro vazio. Vira um diálogo, entende? Certo. A ideia está na mesa. Mas o que sustenta tudo isso? Vamos dar uma olhada agora nos argumentos que essa linha teológica usa, que vem tanto das escrituras como da lógica pura mesmo. Olha, um dos argumentos mais fortes vem da própria boca de Deus, lá na história com Moisés. Quando Moisés pergunta o nome dele, a resposta não é um título, não é uma definição. É uma declaração de existência. Eu sou o que sou. Isso é a afirmação de uma presença ativa, de um eu consciente, e não de uma força ou um conceito abstrato. Agora, o argumento do apóstolo Paulo lá em Atenas é genial, para dizer o mínimo. Ele foi muito esperto. Ele usa a cultura dos próprios gregos, citando um poeta que eles conheciam. Somos geração de Deus. A lógica é simples, mas é poderosa. Se nós, que somos a geração, a criação, somos pessoas conscientes, como é que a divindade que nos criou poderia ser só um pedaço de ouro ou uma pedra esculpida? Isso tudo desemboca no argumento lógico principal. O Criador tem que ser maior que a criatura. Pensa bem, se os seres humanos têm consciência, têm personalidade, como é que o Criador deles poderia ter menos que isso? É como dizer que a fonte tem menos água do que o rio que nasce dela. Simplesmente não faz sentido. Mas, é claro, nem todo mundo pensa assim. Essa ideia de um Deus pessoal não é a única que existe, longe disso. Muitas filosofias e religiões enxergam a divindade de um jeito totalmente diferente. Então, vamos explorar agora as principais visões que negam essa ideia. Basicamente, a gente pode resumir as visões contrárias em 3 grandes grupos. Primeiro, a idolatria, que transforma o divino em um objeto sem vida. Depois, o materialismo, que vê Deus como uma força da natureza, tipo uma lei da física. E por fim, o panteísmo, que diz que Deus e o universo são a mesmíssima coisa, sem nenhuma separação. A idolatria é talvez a negação mais antiga dessa ideia. A crítica dos profetas na Bíblia era sempre muito direta. Eles colocavam o Deus vivo de um lado e do outro os ídolos que têm olhos, mas não veem. A questão é bem simples. A idolatria acaba venerando aquilo que a mão humana fez em vez de adorar o Criador pessoal da própria humanidade. Já o materialismo é uma visão, digamos, mais moderna. Nessa perspectiva, a palavra Deus vira quase um sinônimo para as leis do universo. É uma força, como a eletricidade ou a gravidade, algo superpoderoso, fundamental, mas que não tem consciência, não tem sentimento, não tem vontade. No fim das contas, é um o quê no lugar de um quem. E aí vem o panteísmo, que oferece um terceiro caminho. Para essa visão, a resposta para a pergunta onde está Deus é em tudo.
A divindade não é um ser separado do universo, ela é o próprio universo. Então não existe uma pessoa divina, mas sim algo como uma alma do mundo ou um grande pensamento universal. Mas a discussão não termina aí, não. Porque mesmo entre aqueles que acreditam num Deus pessoal, existe um outro debate. E um debate bem interessante. Se Deus é uma pessoa, como é a natureza física dele? Ele tem um corpo? A pergunta que realmente divide opiniões é essa. A gente pode pensar em uma pessoa sem necessariamente pensar em um corpo físico? E aqui a gente tem duas teorias que batem de frente. De um lado, a teoria imaterialista. Ela diz que Deus é um espírito puro, sem corpo nenhum, e que quando a Bíblia fala dos olhos ou das mãos de Deus, isso é só uma metáfora, uma figura de linguagem. Do outro lado, tem a teoria antropomórfica, que acredita que Deus tem sim um corpo físico, literal, e que o ser humano foi criado à imagem física dele também. E o mais curioso de tudo é que as duas teorias usam a mesmíssima passagem bíblica para defender seus pontos. Deus é espírito. Para os imaterialistas, a frase é para ser lida ao pé da letra. Se é espírito, não tem corpo. Já para os antropomórficos, a palavra espírito descreve a natureza de Deus, não a forma dele, e que por isso ele pode estar em todos os lugares. E para a gente fechar essa análise, fica uma última reflexão, que volta lá para o nosso começo. No fim das contas, de que forma a nossa ideia sobre Deus, seja como uma pessoa, como uma força ou como o próprio universo, acaba moldando o jeito como a gente se enxerga, como a gente entende nosso propósito e a nossa própria humanidade?